lado pelo outro, entendeu? Não dá. Você ouve Tribuna Band News FM. 101,7 Fortaleza. Agora na Tribuna Band News FM, Voz com Michele Boró. Muito boa tarde, dia 17 de abril, mais um Voz na Rádio no ar, aqui na Tribuna Band News FM. Lembrando sempre que a gente também está ao vivo pelo nosso Facebook, a gente está em vídeo lá, nossa live. Somos Voz Oficial e, como eu sempre digo, Voz do pronome VOS, Somos Voz Oficial. E tem cobertura também pelo nosso Instagram, @Somos Voz Oficial. Toda quarta-feira, eu, Michele Boró e meus pareia, Elcio Brasileiro e Igor de Melo. Boa tarde, meninos. E aí, boa tarde, galera. Boa tarde, ainda, por favor, mandem pelo WhatsApp sugestões de Caco, ainda não consegui encontrar nenhum bom para ter uma fala aqui, pessoal. Bom, nosso convidado de hoje está aqui no estúdio com a gente também. Quem acompanha a gente nas redes sociais já sabe quem é. Ele é o gestor, é a batuta que comanda o ICC, Instituto do Câncer do Ceará, uma referência nacional e mundial no tratamento da doença. E nas horas vagas, como a gente chamou na rede social também, ele larga a batuta do Instituto para pegar umas baquetas. É baterista, é surfista, Pedro Meneleu. É isso, Pedro? Você fez uma carinha, exagerei ou você quer muito modesto? O surfista é a missão que ele tem que ter por conta do filho mais velho. A gente é mais socorrista, né? Termina que eu sou o problema lá dentro, mas não... Mas tem prancha, tem prancha? Tem prancha. Pronto, anda, passeia, tira foto, fica em cima do carro, tá bom, pô. Lá, vou parafusar ela, não vou tirar, vou saudar, mandar ela lá. Bom, o papo com o Pedro aqui vai rodar, claro, sobre o Instituto do Câncer, o trabalho importantíssimo que é desenvolvido lá. Vamos falar de alguns dados sobre o câncer no Brasil e no Ceará também, um assunto que atinge muita gente, né? Muitas famílias, mais gente do que a gente imagina, e as estatísticas é de que, infelizmente, atinjam cada vez mais. Mas a gente vai conversar sobre música também, vamos falar aí da paixão do Pedro por bateria. Tem dica de banda nova por aqui, mas segura só um pouquinho, que aqui é a Tribuna Band News FM. A Carlinha Moura já está por aqui para a nossa primeira rodada de notícia. Manda, Carlinha. Agora 1h03, muito boa tarde a você sintonizado aqui na Tribuna Band News FM. A operação de trânsito da Polícia Rodoviária Federal para a Semana Santa inicia a partir de amanhã, quinta-feira. Quem vai pegar a estrada é importante ficar atento, porque no último dia de operação, que é o domingo de Páscoa, haverá a operação Mão Única, que vai manter a BR-116 com sentido único entre os municípios de Chorozinho e Pacajus, do quilômetro 53 ao 71 da BR-116. Passageiros que forem embarcar terão de passar por mais um procedimento de inspeção de bagagens de mão, cujo padrão foi estabelecido pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas. As bagagens de mão devem ter 55 centímetros de altura por 35 de largura e 25 centímetros de profundidade. O peso máximo é de 10 quilos. Nas 2 primeiras semanas, a ação será apenas educativa. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje durante a operação para desmonte de um esquema de corrupção que funcionava na Guarda Municipal e no Departamento Municipal de Trânsito do município de Aracati. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, computadores e pastas com documentos diversos, além de boletos, também foram apreendidos em residências e locais de trabalho dos suspeitos. 5 servidores investigados foram afastados de suas funções públicas. Seu caminho. Seu caminho, 981543814. Esse é o número que você participa com a sua informação de trânsito, também com a sua pergunta aqui para o Voz. Nesse momento, a Avenida Bezerra de Menezes tem trânsito lento no sentido Mister Hall, a partir do cruzamento com a rua Eretides Martins, que fica próximo ali a um colégio da região, até o comecinho da Mister Hall. No sentido oposto da avenida, trânsito flui normalmente. Agora 1h05. Obrigado, Carlinha. Bom, Pedro, a gente vai começar aqui pela parte que a gente pode chamar leve, de repente o assunto mais leve. A gente vai começar aí da sua vida pessoal.
Mas não é fofoca, né? Não é fofoca. Calma, ele um fez uma susto. carinha assim, hein? Pô, Peguei ele indo embora, já pelo me pé falaram aqui. outra coisa no Já convite. começou aqui. Verdade ou consequência? Mas pode ser um gancho também, porque nossos hobbies, paga. quando a gente for falar do Instituto, sobre câncer, enfim, nossos hobbies, nosso estilo de vida tem muita coisa a ver ali com a saúde também, né? E a gente começou contando aqui, talvez até alguns amigos seus do Instituto, até pela sua posição lá de gestor, um CEO, e de ser um Instituto do Câncer, talvez não saiba desse seu lado aí do surfista. Você já explicou mais ou menos aqui que é por causa do filho, apesar de eu achar que a gente sempre arruma uma desculpa, né? Mas você é baterista, Sim, é isso? Pô, boa tarde, prazer enorme estar aqui. Bateria desde pequenininho, né, dos 12 anos, sempre foi uma paixão, instrumento de percussão para mim, sempre me interessava, e passei um bom tempo tocando assim, tocando na banda do colégio, e tocava na casa de amigos, de forma assim, né, muito amadora de fato, numa brincadeira, e depois de um tempo parei, né, a gente começa a trabalhar e esquece de tudo, né? E aí nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, a gente tem tentado voltar, né? A minha primeira bateria em casa, ela foi destruída pelo meu filho mais velho, pequenininho ainda. Metaleiro? Metaleiro. E aí logo depois aí, voltamos a brincar, e bateria sempre foi algo que não tem nada a ver, assim, aparentemente as pessoas não imaginam que isso pode ser possível, não é. No dia a dia, muita coisa você não imagina que aquilo, né, possa existir fora do trabalho. Tu tocava o quê, Pedro? O que você gostava? Ah, tocava Tu rock, gosta, né? Tocava de tudo, tocava rock, tocava o que o povo pedia, o que animava, dependendo da hora da festa. Depois de 1 a 2 da manhã, você toca tudo, né? E você tem que... Não sei se tem a ver aí com ser gestor, com a formação depois posterior, mas eu já fui a algumas festas em que o Pedro foi, não DJ, foi VJ. E aí ele tem uma mania que eu acho meio louca. A mania dos outros é louca, né? A nossa que a gente acha normal, né? Ele baixa os vídeos em alta resolução e ele bota o som com esses vídeos, né? Então fica muito massa. E eu vejo que ele é muito democrático, isso que eu ia falar do gestor, porque ele bota uns sons ali, eu fico gostando, daqui a pouco ele bota uns que eu acho um saco, mas aí ele fica feliz do mesmo jeito. Pois é, o VJ, quer dizer, aquele DJ que pega mais pesado quando você tira as pessoas do lugar que elas estão. Então, a questão do vídeo, inclusive do vídeo que não tem nada a ver com aquele momento, é exatamente para a gente resetar aquela história. O que foi isso? Esse negócio aqui, aí o pessoal lembra, normalmente é um vídeo antigo, uma coisa que remonte a alguma coisa, quer dizer... foi uma brincadeira muito legal, e aí começa exatamente na busca por esses vídeos, né? Você faz um trabalho de pesquisa em casa, já virei muitas noites aí sem poder, porque tem que dormir para estar no dia seguinte cedo, mas na empolgação de achar algo novo e que ninguém vai ter, e aí aquilo ali num determinado momento da festa vai fazer todo o sentido do mundo, né? O pessoal pula e tal. O chato era eu, só pra dizer, não era música, todo mundo adora. E interessante, eu fiquei me perguntando assim, que horas esse homem faz essa pesquisa, né? Porque a quantidade de demanda que ele deve ter é enorme, né? E eu já achei interessante quando você começou a falar aqui, ó, geralmente as pessoas não acham que tem algum tipo de link, esse prazer pela música, pelo instrumento, com o seu papel... Com algo tão assim, complicado, complexo, cada dia mais, digamos, demandador de você tá bem, mas é exatamente por isso, a gente tem que estar muito bem, procura estar bem, a gente nunca está como a gente quer gostaria que estivesse, mas até esse enfrentamento diário de uma rotina muito complexa e que eu vou ter que transmitir para todo mundo, vai dar certo, vai ser difícil, força, a gente precisa estar bem. Então, esse cuidado em fazer uma coisa totalmente desconectada com o dia a dia é importante exatamente porque é desconexão. Então, naquele momento você desliga, e quando você liga o modo avião, digamos, do dia, né, você vai conseguir no dia seguinte tá melhor. Então, já é muito comum virar à noite e às vezes trocar um pouquinho mais de sono por algo que me faz dormir acordado. Quer dizer, você está desligando ali do resto do dia. Então é isso. Bom, e o Pedro é o gestor lá, né? E reconhece esse equilíbrio que ele precisa fazer aí da rotina dele como gestor. Por isso que eu falei do estilo de vida, né? Imagina um paciente, então, quem está acompanhando ali,
Mas a gente vai se aprofundar mais no trabalho ali do ICC e sobre criança no próximo bloco. Só puxando o gancho aqui, Pedro, hoje é dia de um quadro nosso aqui que chama Tem que Conhecer. Por isso que a gente puxou aqui a música logo no primeiro bloco também, porque a gente indica novos artistas da cena cultural cearense. E, inclusive, o pessoal está mandando já material para a gente. Pode mandar através das redes sociais, @SomosVozOficial, no Facebook, no Instagram. E quem tem a dica para a gente hoje é o Jonathan Silva. O nome da banda de hoje é muito cearense. Lascaux. Mas é escrita com uma palavra francesada. O Lascaux é Lascaux. Lascaux. Solta aí, Tiagão. Tem que conhecer. O seu desejo não vai saciar. Você dobra a esquina só pra confirmar e dorme, sonha e ainda assim uma porta leva a outra, isso não tem. Olá, gente, boa tarde a todos vós. O som que você está ouvindo agora é a música Doce Ruim, da banda cearense Lascaux. Eles fazem um rock alternativo com pegada oitentista, pegando referências do pós-punk e synthwave. Além das referências sonoras, o visual deles lembra muito a fase andrógena do David Bowie, com uma pegada punk psicodélica com maquiagem carregada e roupas largadas. A banda é formada por Jorge Alexandres no vocal, Diego Fidelis no sintetizador, Eric Lennon no baixo, Rami Freitas na bateria e Samuel de Mello e Vitor Hugo nas guitarras. Em 2018, eles lançaram o EP Lascaux para Todos, que contém a faixa Doce Ruim. O videoclipe dessa música é uma celebração da vida noturna do Benfica, bairro acadêmico e boêmio de Fortaleza. Atualmente, eles estão trabalhando no lançamento do seu primeiro álbum, Agora Lascaux. Um single do disco já foi lançado na internet e se chama Nessa Juntos. Para você que quer ouvir mais do Lascaux, é preciso saber primeiro que o nome dele se soletra Lascaux. Depois disso, você pode encontrá-los no Facebook, Instagram, YouTube e SoundCloud através do perfil Banda Lascaux. Eu fico por aqui e em breve você ouve mais artistas cearenses que você tem que conhecer. Bom, tá aí a dica do John, de novo. Quem quiser mandar mais dica pra gente, quiser ver seu trabalho divulgado aqui, banda, cantor, instrumentista, só mandar material pra gente. A gente vai pro nosso primeiro intervalo agora e na volta, nosso papo com o Pedro, aí a gente vai se aprofundar no trabalho do ICC. Vamos lá. Como eu Michele, disse... só para interromper, diz. o Eduardo BJJ, que todo o programa manda um abraço, que ele vai levar as crianças para a escola nessa hora. Ele é marido da Miriam, que também é minha amiga. Só para dizer que o Pedro também fez jiu-jitsu, viu? Que nem a gente. Ah, é? Aí, rapaz. Foi pouco. Ele tá muito modesto aí, eu não sei não. A gente, nos bastidores aqui eu vou perguntar mais. Enfim, a gente vai se aprofundar mais no trabalho do Pedro do ICC. É um trabalho, um instituto que quem não conhece tem que conhecer, como a gente disse, de referência nacional e mundial de tratamento, com projetos com gigantes da tecnologia no mundo também. E quem quiser mandar um alô aqui pra gente participar desse papo, mandar pergunta pro Pedro Meneleu, é o 981543814 e o WhatsApp aqui da Tribuna e do Voz. Manda aí o que a gente lê aqui no ar pra participar do programa. A gente volta já já. O Papo com Voz volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. A Gastroclínica sabe que a vida evolui constantemente e que o mundo se atualiza a cada instante. Modernizamos nossa marca e nossa identidade, pois estamos crescendo e evoluindo como o mundo. Gastroclínica, uma nova marca e o mesmo cuidado e acolhimento que sempre tivemos com a vida. Diretor técnico, Dr. Tasso Hipólito Ari, CRM 7542. Hospital Gastroclínica, um hospital completo. Escolha Surpreendente Nissan, o melhor da tecnologia japonesa que vai surpreender você e o seu bolso. Toda a linha com taxa zero. E mais, Nissan Kicks com parcela de apenas 537 ou taxa zero. Nissan Sentra com parcela de apenas 467, mais bônus de até 7 mil na avaliação do seu usado ou taxa zero. Nissan Frontier XZ com valor de nota fiscal de fábrica, mais bônus de 15 mil na avaliação do seu usado. Forte Nissan, Santos Dumont 7580. No trânsito, a vida vem primeiro. Eu nasci pra ser médica. Ninguém conseguia tirar isso da minha cabeça. Era engenharia ou nada.
pela minha família, mas principalmente por mim. Cada um aqui sabe o tamanho do seu sonho. No 7, a gente mostra o caminho, mas essa maratona é deles. Tem apoio aqui. E nada vai me segurar. Nada segura o setembrinho. Colégio 7 de Setembro. Assina aqui e aqui. Ó, reunião em Miami e Londres, terça que vem. Pode me ver passagem, hotel e chip. Chip? Qual deles? Pra um destino é um, pra outro é outro. Qual chip? Não me faz pergunta difícil, Rosa. Dá pra ligar do exterior sem levar chip ou se preocupar com custos? Claro que dá. Com soluções como os passaportes Claro Empresas, você fala no mundo inteiro como se estivesse no Brasil. Ligue pra 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br/empresas. Claro, sua empresa merece o novo. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta, Voz na Rádio. Nosso convidado de hoje é o Pedro Meneleu, gestor do Instituto do Câncer do Ceará. E Pedro, como eu falei no primeiro bloco, antes da gente entrar aqui no assunto, eu queria só ler uns dados, até se tiverem desatualizados, mas eu procurei pegar os mais recentes, óbvio. Você me corrige. Para mostrar como é que essa realidade está tão próxima da gente, assim. Não é para assustar, né? Obviamente, mas é para alertar. Sim. Porque os números são, assim, não tem outra palavra, são assustadores. E a gente acaba meio que ignorando isso na rotina. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, são 14 milhões de novos casos de câncer no mundo por ano. 14 milhões de novos casos. Isso. E o câncer é o responsável 600 mil Brasil. 600 mil novos casos só no Brasil. 23 mil Ceará. 23 mil novos casos só no estado do Ceará por ano. Novos anos. Hoje nós atendemos cerca de 12 mil novos casos ano no ICC. Devemos ter aí o Ceará hoje, ele atende em torno entre 72% a 74% dos casos novos, que ele consegue chegar no paciente. Eu não digo atender de forma integral como nós fazemos lá, mas esse paciente tem uma consulta com algum especialista que está sabendo que o paciente tem câncer, né? Então, eu não estou considerando tratados, mas que chegam pelo menos na primeira consulta com o especialista. Esse número já está sendo computado nesse dado de 73% que o Ceará hoje cobre, e exatamente por ter, né, o ICC dentro do estado, porque não é a média Brasil. A média Brasil deve ser algo em torno de 42%, 44% dos pacientes que têm câncer que chegam a receber um tratamento. Menos da metade. Então nós temos números como nos Estados Unidos, que trata 98%, 99% da população que tem câncer, e temos números drásticos de 4%, por exemplo, em alguns países da África, e das pessoas que têm câncer que chegam a algum tipo de tratamento. Então tem 99, tem 4%, o Brasil tem 42% e o Ceará tem 73%. Bom, nossa média está bem melhor do que a nacional. Média melhor do que a nacional, por conta de um trabalho que usa uma racionalização enorme de recursos. A gente tem conseguido fazer mais com menos nos últimos anos, nessa busca permanente de melhorar a forma do cuidado, de medir, fazer melhor, né? E porque é uma operação de guerra, a gente atende, então, são 1.000 novos casos mês. Uma operação com mais de 700 cirurgias mês, com mais de 4.000 infusões de quimioterapia, radioterapia, quer dizer, toda a cadeia de atendimento que o paciente vai, durante pelo menos 2 anos, consumir, né, que é o ciclo, o tempo médio que ele passa na nossa instituição, e consumindo aí todo tipo de recurso, né, seja Você falou em tratamento médico, integral. seja outra área. O que é isso? Tratamento integral? Tratamento integral. A gente está batendo muito nisso, já é uma lógica do nosso modelo de atendimento, onde você tem o paciente no centro de tudo e não o médico, né? Normalmente a gente vê o médico como mais óbvio que cada um tem a sua importância e muito grande, mas as outras áreas têm até aumentado a relevância, né, no cuidado muito grande. Por exemplo, a nutricionista, o farmacêutico, a psicóloga, a fisioterapeuta, o serviço social, né, a importância do assistente social quando o paciente chega, porque o paciente chega na instituição, muitas vezes ele tem câncer, mas ele tem fome antes do câncer. Ele está debilitado, ele tem outras situações que a gente precisa realmente tratar, entendendo que o paciente tem câncer. Nós não tratamos o tumor, nós tratamos um paciente, esse paciente precisa ser
visto num olhar multivisão, digamos assim. E trata até, mais que um paciente, trata uma família. Trata a família. Então, assim, a família adoece, tumor de pênis, é muito comum no nosso estado, é um índice alto. É óbvio que se você não tiver uma psicóloga, um serviço social, todo mundo, esse paciente não vai aderir ao tratamento. Ele vai vir e não vai voltar. Né? Então, assim, é um exemplo muito clássico. Adesão ao tratamento já é o principal, já é uma barreira muito grande. Pacientes que não se tratam. É isso que eu ia te perguntar. Você deu um exemplo muito específico que a gente pode culpar, se é que a gente pode usar essa palavra, cultura, né, preconceito, que pode afastar o paciente disso. Mas, por exemplo, no Ceará, vocês estão conseguindo atender cerca de 70% dos novos casos. Por que é que faltam esses 30% chegarem até lá, Pedro? Porque eles estão desassistidos completamente de atendimento ou eles conseguem ir para outros locais? Porque é uma doença com uma taxa de mortalidade, não sei se é esse termo que eu posso usar, muito alta. Muito alta. Representa o quê? 13% das mortes do mundo são mortes por câncer. Onde é que estão esses outros 30%? Vamos lá. 73% é o número dos pacientes que recebem algum tipo de tratamento dos casos novos que eu falei, em cerca de 22, 23 mil casos novos. O ICC deve representar aí 66, 70% do que é tratado. Por que não chega? Tem milhões de problemas. Tá? O acesso é um desafio da saúde pública de uma maneira geral no Brasil inteiro. Esse paciente atravessa quilômetros aí, viaja horas. Né? Nós somos um estado muito grande, apesar de ter uma densidade populacional baixa, quer dizer, um estado grande, então você roda 300 quilômetros facilmente para poder se deslocar no interior. Então são 180 e tantos municípios e não há óbvio que há uma concentração de estruturas, de equipamentos que tratam o câncer na capital, né? Então esse paciente, muitas vezes ele não chega, ele não consegue chegar, né? É necessário que ele seja encaminhado, então há uma lógica de regulação para esse paciente. Vai lá no município, vai na Secretaria de Saúde, quer dizer, tem uma jornada aí que esse paciente passa a ter que fazer para buscar tratamento, considerando que é um tratamento crônico também. Ele não vem só uma vez, ele vem uma vez, volta, tem um tratamento radioterápico, leva todo dia, tem um tratamento da química, quer dizer, então não é algo muito simples e estanque, né? Você tem uma lógica de 2 anos, como eu falei. Então, para isso, a gente disponibiliza, inclusive, uma casa de apoio, que é uma unidade mantida pelo ICC, que é a Casa Vida, exatamente para abrigar, né, pacientes e um acompanhante durante esse enfrentamento, onde a primeira barreira é onde é que eu vou ficar. Né? Então, assim, não tem tratamento se você não tiver alojamento, se você não tiver condição de hospedagem, de alimentação, de outra atividade, até para o próprio acompanhante, que também adoece, como foi dito, existe um sofrimento da família. Então, isso é inerente ao cuidado. Quer dizer, como é que você vai cuidar se ele não vai saber onde é que ele vai dormir? Né? Ou no final do dia eu vou para onde? Então, tem realmente pessoas muito carentes que precisam disso. Isso é cuidado. Não tem como você segregar uma coisa da outra. Isso tudo com o recurso do SUS? As pessoas sabem disso? A pessoa chega lá que tem esse tratamento desse nível? O SUS hoje representa 70% do nosso volume de atendimento. Hoje é para pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, é bem representativo. Como entidade filantrópica, a gente oferece no mínimo 60% da nossa capacidade para isso, a gente roda um pouquinho mais de 70%, e o SUS custeia entre aspas, existe hoje, esse é o modelo de funcionamento, a gente tem que receber o recurso do SUS e buscar o complemento para que esse pagamento seja cumprido. Então, é uma conta assim, muito por cima, a cada R$100 que eu gasto, o SUS me reembolsa 55, eu vou ter que buscar 45. Né, do ponto de vista geral, numa lógica de internação do paciente. De onde é que vem esses 45? Aí existem serviços que nós prestamos para várias operadoras, quer dizer, a gente vende para o convênio também esse serviço que é oferecido lá, captação via lei de incentivo, os projetos e outras unidades de negócio que o Instituto vem fundando e vem abrindo nos últimos anos, como a faculdade, como outros negócios que a gente vem desenvolvendo exatamente para manter o custeio e tornar a operação sustentável. A gente falou da operação, a gente já vai com a Carlinha aqui na nossa rodada de notícias, mas só para deixar bem claro, assim, para quem não conhece o ICC e de repente se interessou, quer buscar um tratamento, para o paciente é gratuito. Sim, o paciente do Sistema Único de Saúde ele tem direito constitucional de receber esse tratamento e nós, como centro especializado em oncologia, né,
credenciado pelo Ministério da Saúde, temos que oferecer esse serviço, e óbvio que ele não tem que pagar nada, o que não é uma realidade mundo afora, aí, Brasil afora, Estado, né? Os pacientes existe um aumento da necessidade do pagamento do paciente, que não tem esse recurso, então, mas lá não, é óbvio que, e não é por ser lá, tem que ser assim, isso é lei, e não há cobrança nenhuma, porque aquilo está garantido no direito, né, do cidadão brasileiro, então está lá. Ok, bom, vamos para mais uma rodada com a Carlinha, é rapidinho, fica aí que a gente continua o papo aqui com o Pedro sobre o ICC. Manda, Carlinha. Agora 1h25. A partir de segunda-feira, a conta de luz vai estar mais cara para os cearenses. Os consumidores residenciais vão pagar 7,39% a mais pela energia no estado. Já os que se enquadram no perfil de baixa tensão, como lojas, edifícios comerciais e imóveis rurais, vão ter aumento de 8,35%. Para a indústria e grandes comércios, o acréscimo será de 7,87%. Servidores municipais devem receber a primeira parcela do 13º salário no dia 17 de junho. No total, 37 mil servidores devem ter antecipado 40% do benefício. Já o restante do desembolso fica para o mês de dezembro. Deputados estaduais devem discutir a mensagem do governo a ser enviada para a Assembleia, que vai permitir ao Estado cobrar do preso o valor da tornozeleira eletrônica. O preço, R$ 169. Hoje, 3.750 detentos no semiaberto usam o equipamento. Seu caminho. Trânsito de Fortaleza, nesse momento o centro da cidade está bem movimentado. A Avenida Duque de Caxias, sentido Aldeota, tem lentidão a partir do cruzamento com a rua 24 de maio até o encontro com a Avenida Dom Manuel. Agora 1h27. Valeu, Carlinha. Pedro, já tá rolando pergunta aqui pelo WhatsApp, a gente já tem pergunta pelo Facebook. A gente vai já ler aqui, pessoal, passar pro Pedro. Mas o Igor tem uma perguntinha aqui antes. Pedro, e já que vocês estavam tratando aqui sobre esses desafios nessa assistência para o paciente, eu queria saber, agora, por outra perspectiva, o que é que faz com que o Ceará esteja, não é o ideal, mas tão bem em comparação à média nacional nessa questão de assistência? Igor, é um trabalho do ICC de 75 anos, né? A instituição foi fundada em 44. Isso vem de gerações e os fundadores tinham isso de forma assim, um ideal muito forte de fazer algo por aqueles que estavam precisando e que assim se depararam lá em 44 com os primeiros casos que chegavam em Fortaleza, e naquela época não existia esse tratamento como na verdade nem da própria discussão da própria patologia do câncer. Então, isso na verdade, é um legado de 75 anos e que faz com que nosso Estado tenha uma instituição que consegue atender e que consegue dar resolutividade acima de tudo. Então, não é um serviço simples, como eu disse, nós temos físicos, nós temos atuários, economistas, existe uma operação que precisa ser muito diariamente avaliada, medida, é muito complexa, né? E que não é fácil, te respondendo, você rapidamente, não são poucos anos, são 75 anos para que você possa fazer com que isso dê certo e você possa receber o paciente na sua porta e devolver o cuidado no melhor desfecho possível, quer dizer, na melhor assistência possível. Então, esse mecanismo também de financiamento que é utilizado por sermos uma empresa do terceiro setor e que a gente tem uma lógica de sustentabilidade disso também é fundamental para a perenidade disso, quer dizer, porque não são muitas as empresas que qualquer ramo que você aponte que alcançam 75 anos. Pois então, eu atribuo, o Ceará tem um patrimônio, esse é um patrimônio hoje do povo cearense, e o Ceará tem a sorte imensa do ICC ter conseguido ao longo desse tempo todo ter reunido tanta gente boa, apaixonada pelo que faz, competente, que trabalha, que estuda, que tem um propósito muito forte. A instituição você pode passar uma manhã lá, você vai perceber isso, como as pessoas querem fazer e precisa melhorar, né? O paciente
realmente acolhido, então é algo que eu dificilmente conseguiria te explicar perfeitamente, porque você precisa sentir, viver o que é feito ali dentro e a forma como o trabalho é realizado. Então, a resposta é essa. Isso aconteceu, foi uma aglutinação importantíssima em 44, que pendura até hoje, né, com o trabalho de muita gente, de voluntários. São mais de 300 voluntários hoje com atividades definidas. Então, a vontade de fazer e dar certo, e isso vem se mantendo. Não é fácil, né? A gente vem sofrendo nos últimos anos, os desafios estão crescendo, né? De manter isso rodando, né? De driblar todas as barreiras que a gente recebe no dia a dia, sejam de toda ordem, não só financeira, mas do ponto de vista até de formação, de pesquisa, né? De chegar no paciente antes, o paciente continua chegando tardiamente, quer dizer, a gente continua se deparando ainda com situações que são muito mais custosas para tratamento, dificuldade de lógica de cuidado, de financiamento, de tempo e de desfecho, na verdade. Quer dizer, você trabalha, você receber um paciente que tem um câncer no início é bem diferente do que da realidade que a gente ainda tem hoje, onde as pessoas não têm acesso. E Pedro, desculpa interromper, mas nesse sentido você deu uma entradinha rápida, mas num assunto que eu achei legal, porque estamos falando de políticas públicas, mas com uma cabeça de privado. Eu não estou botando virtude em um lado ou no outro, não, tá? Estou dizendo só assim, você não está esperando o recurso vir, eu tenho que, para esse recurso vir, gerar outros. E aí você falou uma coisa que eu reparava, mas não tinha pensado como modelo de negócio, que não é que orbitam, mas o negócio, a excelência do tratamento vem na excelência de formação de profissionais, né? Vocês têm formação lá hoje, faculdade, vem hub de negócios, não estou falando nem da IBM ainda, mas desenvolvimento aqui de inovação interna. Esse tripé de assistência, educação e pesquisa, né, ele é muito complementar. Então a gente forma profissional, 40% em média dos nossos residentes permanecem na instituição, a gente forma para poder manter o maior insumo que temos, que é gente, né, gente especializada, know-how, expertise em tratar disso. Não é todo profissional que encara a patologia, o tipo de tratamento, quer dizer, não é todo nutricionista, não é todo médico, nem psicólogo, nem físico. Imagina que tudo isso em oncologia é extremamente mais complexo, né? Porque o paciente não é só o câncer, tem outras situações que normalmente ele carrega. Então o desafio de formar mais gente, de melhorar essa formação, né? Tanto que lançamos ano passado a Faculdade Rodolfo Teófilo com esse objetivo. A ideia é que a gente dissemine não só para o próprio Instituto, mas que hoje tem no Hospital Haroldo de Joaçaba a nossa maior operação. Então o ICC é mantenedor de outras unidades de negócio, dentre elas o Hospital Haroldo de Joaçaba. A gente confunde um pouco. O ICC, lógico que todo mundo, me leve para o ICC, se você pegar um táxi aqui, eu quero ir para o ICC, ele vai levar lá. Mas na verdade ali é o Hospital Haroldo de Joaçaba, e o ICC hoje é a mantenedora, que tem abaixo dela a Faculdade Rodolfo Teófilo, a Casa Vida, o ICC Biolabs e outras operações que a gente tem que criar nos últimos tempos. E essa visão empresarial, ela foi há cerca de 11 anos ampliada para que a gente exatamente buscasse essa perenidade. Quer dizer, aí te respondendo ainda, Igor, por que isso funciona, como é que isso dá certo? Porque é uma lógica de vários negócios que se combinam, né, somados uns aos outros, que dividem receitas e despesas, que no final do mês a conta tem que fechar, e a gente tem que ter capacidade, inclusive, de crescimento, porque a demanda reprimida é alta. Então a gente lida com fila, né? Nós temos pacientes hoje aguardando cirurgia, então tem que fazer todo dia mais e melhor. Então quando o paciente ele tem uma cirurgia, um tumor gástrico, por exemplo, e ele precisa passar 7 dias, a gente consegue, fazendo um tratamento mais assertivo, com que ele fique 5 dias ao invés de 7, surgiram 2 dias ali de um leito que eu posso ocupar com outra pessoa que está aguardando, e o tempo corre, o tumor cresce na fila. Então a gente precisa tratar disso de uma forma que não é nada fria, é óbvio, mas precisa fazer funcionar. Né? Existe fria no sentido de você usar o termo negócio, né? Mas é óbvio que no final ele precisa entregar. Aquele paciente precisa receber inclusive mais do que o próprio SUS reembolsa, porque o tratamento que nós fazemos, apesar mais do que não sendo subsidiado e financiado pela tabela SUS, que não tem aumento há muito tempo, mas não vamos entrar nessa discussão, porque foi por isso que é para isso que nós existimos, para combater exatamente essa dificuldade toda de tratamento, mas
Se nós não tivéssemos esse modelo, a gente não conseguiria. Então, a gente muitas vezes entrega mais até do que é reconhecido pela própria tabela, pelo próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, quando o paciente precisa ser atendido em casa, por exemplo, nós temos hoje 40 pacientes atendidos em home care do SUS. Ah, tem essa também, então. Então, assim, o home care é um exemplo muito, muito forte de que o que o paciente precisar, ele vai ter que ter. E é óbvio que um paciente tratado em casa, ele tem outros ganhos aqui, sem querer entrar aqui na parte mais científica, mas tem que ser feito. É reconhecido, existe hoje digamos assim, um programa ativo para fazer isso, não abrangente como tem um tratamento, sei lá, quimioterápico, radioterápico, uma cirurgia, né? Mas ele tem que ser feito. E quais são os casos, desculpa, Pedro, que se encaixam no atendimento em casa? Michele, a maioria são pacientes que não vão, que normalmente é dor crônica e precisa ser controlada, quer dizer, pacientes que precisam, que não vão demandar uma UTI, porque não tem uma situação que necessite uma UTI, né? E que se for para o hospital, ele normalmente vai ficar num ambiente hospitalar, num sistema que não tem recurso, ocupando a vaga de algum que está lidando ainda com o enfrentamento. Então é óbvio que tem pacientes que em domicílio que vão ficar melhor aí da questão da família, a questão social toda, de estar no ambiente dele, de estar, né? É óbvio que algum desses pacientes, não é a pequena parte, talvez a maior, sejam pacientes com expectativa de vida que o paciente já fez todos os tipos de tratamento e é óbvio que ele vai avançar, a doença vai evoluir, né? E em alguns casos que não tem cura, né? A gente sabe que tem alguns cânceres que ninguém consegue realmente curar, mais vários outros paliativos são pacientes que estão nessa circunstância, né? Mas é um hospital de enfrentamento, então os leitos são cirúrgicos, como a gente diz, pacientes que estão ali no embate da doença para poder buscar sobrevida e às vezes até cura, mas principalmente sobrevida, com qualidade. Ok, bom, a gente vai pro intervalo agora, na volta a gente vai falar já, o Elcio já deu um teaserzinho aqui, um spoiler de um projeto, a gente tá conhecendo aqui com o ICC, um monte de coisa, né, Pedro? Acontece bastante coisa junto para que o trabalho seja realizado. Teve uma segunda-feira sequer no tempo que eu tô lá, que eu não tenho amanhecido o dia com uma vontade enorme de começar a segunda-feira. É o dia que segunda-feira lá, porque a gente tem muita oportunidade, a gente pode enxergar no mesmo dia o trabalho que você faz, você consegue enxergar o resultado dele no mesmo dia. Quer dizer, tudo que você faz é muito aplicável, ele é percebido e a gente se alimenta muito disso. Então tem esse combustível aí abundante. Muito bom. E aí o Elcio já deu um spoiler aqui que o ICC também tem um projeto com a IBM. Não é pouca coisa, né? E a gente vai entender o que é esse projeto. E tem Sônia no Facebook, o Marco que está participando aqui pelo WhatsApp também. A gente vai ler já o alô de vocês e a pergunta que vocês mandaram também. A gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Não quero surpresa, sucre, quero sim. Não quero surpresa, sucre, quero sim. Coelhinho da Páscoa, eu quero sucre. Ovo de Nutella com crocante de massa folhada. Ovo de colher de torta brownie. Ovo de chocolate cacau do Ceará e muito mais. Nesta Páscoa, confira o que a Sucre trouxe pra você. O Apvida pensa sempre no melhor para você. Por isso, informa que o pronto atendimento da Parangaba mudou de endereço. Agora, você conta com uma nova e moderna unidade com muito mais espaço para acolher você e sua família. Tudo na Avenida Godofredo Maciel, número 88, com acesso pelo estacionamento do Açaí. Porque oferecer medicina de qualidade com maior conforto é cuidar bem de você. Cuida bem de mim. Apvida, faz bem para você. A Empório do Pão está de casa nova. Inauguramos uma unidade na Avenida Rui Barbosa, 947, esquina com a Costa Barros. Agora ficou ainda mais fácil deixar o seu dia a dia mais feliz, com todo o sabor e qualidade que vocês já conhecem. Funcionamos todos os dias, inclusive nos feriados, das 6 às 21 horas. Oferecemos self-service completo e buffet de massas feitas na hora, de segunda a sábado para o almoço. Peça também pelo iFood. A Empório do Pão está de casa nova.
Os índices de assaltos não param de crescer. Se você não tem seguro no seu carro ou moto, preste atenção nesse recado. Na Surrain Seguradora, o preço do seguro de furto e roubo com assistência 24 horas chega a custar até 80% mais barato que o seguro completo. E mais, ele aceita o seu carro ou moto de qualquer marca, ano ou modelo. Peça já uma cotação Surrain para o seu corretor. Se não tiver, solicite um no site www.surrainseguradora.com. Surrain se soletra SUHAI. Surrain Seguradora, especialista em cuidar do que é seu. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio, nosso convidado de hoje, Pedro Meneleu, gestor do Instituto do Câncer do Ceará. Mandar uns alôs aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Atali Felipe, um beijo. Flavinha Custódio, outro beijo. Tem pergunta e tem elogio aqui também, viu, Pedro? Marco Antônio, o ICC merece todas as reverências. Puxa vida. Mando aqui pro nosso WhatsApp. Obrigado. Elizabeth Carvalho também louvando o ICC, dizendo que é uma grande referência de atendimento. E tem uma pergunta aqui, mas antes de fazer a pergunta pro Pedro, da Sônia, que está acompanhando a gente pela nossa live no Facebook, Somos Voz Oficial, a gente vai para a nossa última rodada de notícia com ela, Carla Moura. Agora 1h40, o resultado das solicitações de isenção da taxa de R$ 85,00 para inscrição no Enem está sendo divulgado hoje. Para conferir se o direito do benefício foi concedido, o candidato deve acessar a página do participante e inserir CPF e senha. Continuam as buscas pelo pescador desaparecido há 3 dias no rio Maranguapinho, região metropolitana de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a grande quantidade de aguapés, uma planta aquática, dificulta o trabalho. Uma retroescavadeira auxilia o Corpo de Bombeiros nas buscas pelo homem. Fortaleza registra no mês de março preço médio de locação por metro quadrado de R$ 15,77. O valor é o mais baixo entre as capitais monitoradas pelo índice FIPZAP. O levantamento mostrou que o bairro do Mucuripe, na faixa litorânea, possui o valor médio mais caro para a locação da capital cearense. Seu caminho. Falar rapidinho de trânsito bom, trânsito fluindo bem, lá na Avenida José Bastos, nos 2 sentidos, e também na Avenida Humberto Monte. Agora 1h42. Valeu, Carlinha. Bom, Pedro, a Sônia Tamblin, desculpa, Sônia, como é que se pronuncia seu sobrenome? A Sônia mandou pelo Facebook pra gente, acho que é uma dúvida até crescente nos dias de hoje, com o surgimento de alternativas de tratamento, né? Sim. E ela falou se, além da medicina tradicional, o ICC ou você também recomenda, ou se vocês têm algum tratamento também relacionado à medicina natural. Eu não sei o que ela quis dizer muito com a medicina natural. Eu não atuo na assistência direta, né? Não tenho formação de assistência diretamente, mas acredito que para alguns tratamentos de dor crônica a gente tem alguns estudos. Eu não digo que isso é institucionalizado, não existe um protocolo institucional que contemple isso, mas temos um profissional que tem feito acupuntura e em alguns pacientes com dor crônica. É o exemplo que eu recordo aqui ter encontrado, mas não é protocolo institucional, né? Não está na lógica do cuidado que nós contemplamos ainda, mas se é que assim, se eu estou respondendo, se eu entendi como natural. Eu considero, tentando responder assim, que o tratamento que não é o uso de medicamento, radioterapia ou imunoterapia, medicina nuclear, o tratamento que a gente sabe que é feito, preconizado no mundo inteiro. Esse existe. Agora, eu acredito muito, e reiterando aqui, a importância da atenção multidisciplinar. Eu acho que esse é um tratamento que, não sei se ela quis dizer isso, mas hoje tem sido extremamente impactante e relevante esses outros profissionais, né, tendo acompanhado esses pacientes. Então, acho que ela está fazendo referência à medicina alternativa, né? De repente aquelas coisas que têm mais impacto, assim, acupuntura, óbvio, tem
seus efeitos já comprovados, mas de repente que seja mais no campo emocional, de repente. É isso, né? Exatamente isso. Eu acho que esse tratamento, aliás, sim, a gente tem de forma protocolar. Todo paciente que chega na instituição, ele é visto por um profissional da área de nutrição, de um psicólogo, um farmacêutico. A gente tem esse cuidado e tem medido o quanto isso tem impactado de forma positiva no sucesso do tratamento. É muito mais do que a gente imagina. E tentando responder a isso, o tratamento não é o convencional que está lá no protocolo, como eu disse. Muitos desses estudos nem têm publicação ainda, então, mas ainda assim a gente tem feito e tem medido. A gente vai já falar sobre inteligência artificial que está conseguindo mensurar o quanto isso vale para o resultado do tratamento, e a gente fica muito satisfeito que a gente está no caminho certo, porque isso tem um significado e a gente vem ampliando isso. Temos um programa de residência multiprofissional hoje com 48 residentes em treinamento, são 6 áreas, né, que eu já falei, que recebem, que passam 2 anos no hospital recebendo fazendo esse tipo de formação, né, e que vão se tornar, e já estão se tornando, porque não é a segunda turma agora, extremamente decisivos para que a gente continue realmente fazendo o que a gente precisa fazer. Então, o paciente a gente tem muito ganho com esse tipo de cuidado. Vou aproveitar o gancho da Sônia aqui, porque ela falou especificamente do tratamento, né? Mas estava lendo uma pesquisa que o Ibope fez esses dias. Sim. E com 32% dos brasileiros acreditam que o câncer é causado por traumas psicológicos. Acho que você falou que tem um tratamento ali multidisciplinar, tem a coisa das doenças psicossomáticas também comprovadas, mas tem ainda muita dúvida, né, Pedro, sobre o porquê que... né, de como é que a coisa começa. Eu tenho ouvido de amigos e pessoas com que a gente trabalha, médicos no consultório que têm associado, isso não é pesquisa, não posso falar como algo que seja publicado, mas de relatos de cânceres de mama, por exemplo, que tem o início exatamente associado a algum choque, a alguma situação que a pessoa tenha sofrido no passado, uma perda, alguma mudança brusca aí na sua vida, e que obviamente deve ter, aí eu não tenho aqui em mãos o estudo que aponta isso, mas com certeza isso tem relação, o estresse é o nosso maior vilão de tudo isso, e com certeza ele tem acionado aí alguns gatilhos para poder desencadear o processo celular, e aí começa o câncer, né? Uhum. Mas lembrando, né, que segundo a OMS aqui também tem os fatores que é o nosso estilo de vida. Sim, eles também, né, que é tabagismo, dieta e obesidade muito relacionada a vários tipos de câncer. Isso. Álcool, sedentarismo. Por isso que eu falei lá que a gente ia voltar pro estilo de vida, pra rotina, que também porque tá tudo ligado. É, né? Onde a gente pode tentar escapar, digamos assim. Então é algo que essa promoção em saúde, ela precisa ser cada dia ter mais atenção para ela. Campanha de tabagismo, sucesso, né? Isso aí é prova, mas não pode parar por aí. Então a preocupação que a gente tem da medicina de uma forma geral, não só pública, mas privada, né, que não consegue se manter, e isso é um problema grave, crônico no mundo, né, se nós não nos preocuparmos com essa questão da prevenção. Não a prevenção para tratar melhor, não é isso. É porque não tem lógica, inclusive, de financiamento disso tudo. A população precisa, esses hábitos precisam ser transformados para que a gente possa conseguir tratar, porque vai existir, dentro de muito pouco tempo, uma parte da população que não vai conseguir receber tratamento. E que a gente vai, de novo, criar aquela lógica de polarizar quem pode ter o tratamento e quem não pode. Quer dizer, porque não tem recurso para financiar isso. Então, essa preocupação é mundial. Está associada a essa discussão de uso de inteligência artificial, porque são dados muito que lidam com análise preditiva, com dados com conhecimento estatístico muito profundo. E aí a gente tem que fazer uso dessas ferramentas para que a gente possa continuar fazendo isso melhor. Ou seja, a importância da previsibilidade. Hoje você tem uma determinada população e você vai precisar entender o comportamento dela antecipando essa história para a gente atuar exatamente evitando que aquele fato venha a acontecer. E tem como fazer isso? Tem. Um câncer de cólon, um câncer de cólon, por exemplo, ele custa 20 vezes mais se ele for tratado no estágio 4 do que no estágio 1 ou 2, quer dizer. Sim. Então, esses 20 vezes mais alguém vai ter que financiar isso. Muito mais chance de sucesso. É muito mais sucesso. E então, a gente tem que pensar, desculpa, assim, que essa ideia, eu conheço uma galera, estou falando isso aí, espero que essas pessoas sabem quem elas são, certo? Eu vou falar aqui. Tem gente que diz assim, eu não vou no médico não, cara, porque se eu for, eu vou achar alguma coisa.
Né? É melhor não ir, é melhor ficar levando isso. É um medo, às vezes. Não, e mais do que isso, essa lógica, esse sistema que, na verdade, nós, população, como uma forma geral, a gente não é obrigado a saber disso, nem como é que... Óbvio quem está informado cada dia, mas o sistema de saúde, público ou não, que lhe assiste, ele precisa ter uma política que, de fato, lhe tire da situação. Hoje é muito comum em outros países, muito comum assim, em países que muito distantes, na China, por exemplo, você recebe uma ligação, vai fazer uma endoscopia segunda-feira. E é se quiser, né? Então, assim, você vai ter que fazer, porque você analisamos aqui que você está no grupo tal de risco, e aí, de novo, tem uso de tecnologia para poder prever que senão você, Igor, vai fazer porque o seu pai, não detectamos que houve uma mutação genética ou algo do tipo. Então, você não é convidado, não. Você vai na farmácia tal, no dia tal, fazer um teste de mutação gênica, porque pode ser que você venha a desenvolver e a gente precisa chegar antes. Então, isso não é mais, isso é realidade. E se a gente não utiliza esse tipo de pensamento, não só, de novo, no mercado privado ou no SUS, eu estou aqui tratando de sistema de saúde de forma geral, nós não vamos conseguir pagar essa conta. O câncer é o maior vilão, ele já leva mais de 30% de todas as despesas de gastos assistenciais, por exemplo, no mercado de saúde suplementar, na maioria das operadoras de plano. Então, ele já está aí, quer dizer, isso aí já é um problema, porque a gente não vai conseguir financiar tudo isso. Então, esse é o desafio. Por isso que a gente tem que chegar antes, por isso que a assistência hoje não é só você atender o paciente que já tem a doença, mas muito prever aquilo que vai acontecer. Aí tem muita tecnologia para isso. Pronto, não é pegando o gancho aqui. Vamos logo. Tô quicando doido para saber da tecnologia aí. IBM! Porque, só interrompendo, Pedro, a gente ouve muito aí falar nos meios em Big Data, ouve falar em inteligência artificial, ouve falar em Watson, as pessoas pensam que isso é uma coisa ainda distante, que isso é uma coisa que não está na nossa realidade. E aí quando você pega aí uma empresa como a IBM Global, olhando para o Ceará com tanta atenção e olhando como uma referência para projetos nos Estados Unidos e outros lugares e tal, se a gente conseguir ser didático para explicar, eu sei que é difícil isso aí. Você começou aqui falando que tinha quantos atendimentos por dia, por ano? São 1.000 novos casos mês. Aí você imagina quantas histórias... 24 mil atendimentos mês. Pronto, 24 mil. Quantas histórias não tem aí, quanta inteligência, quanto aprendizado não tem, mas como é que você vai catalogar isso tudo, né? Então, tô tentando levantar a bola para começar a explicação. Vamos lá. O que é o Watson, o que a IBM está fazendo, o que vocês estão fazendo? O ICC atendeu na sua história, nós temos mais ou menos 408 mil prontuários, quer dizer, pessoas que passaram lá nos últimos 75 anos e que fizeram algum tipo de atendimento. Nós, com muito um trabalho de quem tem que pensar a longuíssimo prazo, quer dizer, você trabalha para amanhã, porque amanhã eu tenho que ter um desafio de amanhã e tem um desafio de 10 anos. Entidade que somos como referência, como pioneiros, quer dizer, nosso papel estar preocupado com essa situação, independente de qualquer ação governamental. Quer dizer, a gente vai ter que estar em algum momento desconectado de uma questão que nos aflige, por exemplo, hoje, amanhã, nesse ano e tal. Então, essa preocupação como entidade que não só assiste, mas que tem que, para manter referência, tem que pensar dessa forma, reunimos nos últimos anos um legado de informação muito grande. E que é óbvio que nos últimos quer dizer, é algo muito recente, o mundo passou a dispor de tecnologia para tratar esses dados na linguagem que eles usam. Então, a combinação de várias situações de pacientes, de atendimentos, de tipos de doença, fazem com que a gente possa concluir e fazer o que eu citei agora há pouco, análise preditiva, ou seja, nos anteciparmos com relação a alguma coisa. Então, a gente tem que aprender com essas informações. Como é que se aprende com essas informações? Tem que ter uma tecnologia. E aí é onde entra a inteligência artificial. Então, para querer... todo mundo compara isso com um robô, você vai ser substituído. Sim. Não é nada disso. Não tem nada disso. O fato é que hoje um médico, para se manter atualizado, por exemplo, um oncologista clínico que lida lá com prescrição de quimioterápico, ele precisaria de 26 horas estudando todo dia. Mas o dia tem 24 horas. Então ele não consegue mais, nenhum de nós consegue combinar essa infinidade de situações que no final vão apontar uma decisão, um caminho. Não, você vai por aqui, padrões. Vai fazer isso. A gente tem padrões, existem estudos. Hoje o mundo inteiro produz pesquisa todo dia. Em câncer você tem a cada 6 meses um tratamento que pode ser radicalmente transformado no outro, depois de só 6 meses. Então a gente tem que acompanhar tudo isso.
E como é que se acompanha isso? Essa base de informações que nós reunimos lá, somada a essa capacidade de tratamento desses dados, né, precisa ser utilizada. Então foi isso que nós propomos e a IBM, quer dizer, tá junto conosco num projeto muito revolucionário, muito audacioso, onde você aproxima uma quantidade de informações muito grande com a capacidade de processamento, de tratamento desses dados também muito grande que só a IBM tem. Então, esse insumo é isso. Nós usamos hoje a ferramenta de Watson, o Watson for Oncology, que aponta, existe um médico, traduz o que o paciente tem, joga nessa plataforma e ele responde empoderando o médico, auxiliando na tomada de decisão, fazendo com que aquele paciente seja visto naquele momento por tudo que tem no mundo de tecnologia, no que foi publicado ontem. E que isso não tem nada a ver com diminuir o médico, pelo contrário. Pelo contrário, ele é uma ferramenta, né, é como você tem eu preciso trabalhar com o meu braço passa até 2 metros, ele roda para todo lado, quer dizer, é muito isso. É um instrumento muito que, na verdade, assegura esse tratamento e faz com que a atuação do próprio médico seja muito mais assertiva, porque é óbvio que ninguém melhor do que o profissional da área de saúde para traduzir o que o paciente o que ele tem, porque a máquina não vai fazer isso, e acho que não vai fazer isso nunca, porque esse bom senso, entre aspas, que a gente precisa ter quando lida com qualquer coisa relacionada à saúde, e com câncer muito mais, dada a amplitude da patologia, ele vai ser sempre, a gente pode destinar mais tempo para destinar tempo ao bom senso que ninguém faz, que a máquina não faz. Então, normalmente, a parte, na minha linguagem aqui do economês, do negócio, o commodity, a máquina faz. E vai sobrar mais tempo você fazer aquilo que ninguém percebe. Pedro, a gente vai rapidinho para o nosso último intervalo aqui. E a gente volta já para o nosso último bloco. Como o Igor falou, vai faltar programa. É muito assunto, do interesse de muita gente. Mas a gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Você sabia que estacionar no aeroporto de Fortaleza, pertinho do embarque, é mais barato que ir de táxi ou aplicativos? Na PariBem, você conta com área VIP com estacionamento coberto, segurança 24 horas e preços promocionais para compra online, a partir de R$10 por dia no pacote de 7 dias. Acesse paribem.com.br e economize mais de 70% nas compras online. Acesse o site paribem.com.br. PariBem, um novo conceito de estacionamento. Olá, meu amor. Que tal comer um autêntico chouriço na parrilla hoje? E esse portunhol, Jorge? Jorge não, Jorgito. O menu Del Primo é assim, conquista todo mundo. Entrada mais prato principal mais sobremesa por apenas R$67 por pessoa. Aproveite, diariamente no jantar do Cabanha Del Primo. Nobre é o seu momento. Jardins Open Mall e Shopping Rio Mar. Gracias, Jorgito. Muito saboroso. Quando viver bem, seu novo lar te chama. Reserva Nature, pronto para morar. A poucos metros do Parque do Cocó. A exuberância e a perfeição da natureza como fonte de inspiração. 110 metros quadrados e completa área de lazer. Reserva Nature. Encante-se com o decorado. Rua Gilberto Studart, 1160. Construtoraara.com.br 989488672. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta, Voz na Rádio. Pedro, encerrando o programa. Deixa teu recado, então, para quem conheceu melhor o ICC, para quem ainda quer conhecer, seja paciente, seja quem queira apoiar o Instituto. Sim. A gente, o desafio de comunicar o que é feito lá no ICC, ele continua muito grande. A gente como eu disse, é uma guerra diária e a gente está muito focado na operação, mas eu acho que é preciso disseminar o trabalho que é realizado, isso nos ajuda com certeza. Aproveitar, a gente está lançando agora, na verdade, o terceiro programa de trainee, né? É importantíssimo que a gente, hoje o nosso insumo é óbvio que vai ser gente e pessoas de outras áreas. Nós tivemos 2 programas já com sucesso absoluto, pessoas de outras áreas de engenharia. Nós temos hoje uma engenheira de petróleo no nosso quadro. E como é que o ICC tem uma engenheira de petróleo? Porque a gente entende que o engenheiro de petróleo tem uma competência, uma habilidade muito grande em desenhar processo, e processo é um problema para a gente, porque o médico não desenha processo. Né? Então, assim, a gente vai divulgar,
procure aí no Instagram do ICC, na página, no Facebook, no site, né? E a gente tem todo o interesse de trazer talentos que possam nos ajudar nesse desafio que é multidisciplinar cada dia. Maravilha. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Parabéns pelo trabalho à frente do ICC. Desejamos aqui longos anos, mas é difícil desejar longos anos para um instituto que, na verdade, se um dia pudesse diminuir radicalmente o seu trabalho, seria um sinal de... A gente está trabalhando para isso, quando a gente lida com tecnologia, não vamos chegar antes. A gente vai mais tratar. Maravilha. Bom, pessoal, até a próxima quarta-feira. A gente fica por aqui, mas quarta-feira, 1h da tarde, tô aqui com meus pareia de novo. Um abração. Abraço. Escondidinho. Contra o estresse, a ansiedade e a insônia, Serenos dá a letra. Fique na calma, fique sereno. Fique na calma, fique sereno. Fique sereno. Para combater a ansiedade, a tensão e a insônia, Serenos é o fitoterápico que devolve a calma para você. Fique na calma, fique sereno. Aprendeu? Então... Fique na calma, fique sereno. Um produto Averte. Agora, Band News FM 2-2, com Sandro Badaró. 2 horas, 1 minutinho no horário